Era uma vez uma certa moça que estava morando longe de casa, em um novo país, se sentindo sozinha, tristinha. A comunicação era um desafio, porque ela não falava inglês. Ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia fazer amizades, não conseguia conversar com ninguém. Uma pessoa inquieta e ansiosa como ela tinha uma necessidade de ter uma atividade para que ela pudesse não só se manter ocupada, mas que ela também pudesse se sentir bem. Foi então que a aquarela entrou na vida dela, foi uma feliz coincidência, um presente que o marido dela deu e desde então foi amor à primeira pincelada. A aquarela não só ajudou ela a aproveitar momentos com mais prazer e leveza, mas também se tornou o trabalho dela. Ela, assim como tu, também começou do zero. Não tinha direcionamento, não tinha um guia. Ela foi abrindo o caminho a facão, aprendendo, experimentando por conta própria. E mesmo sem ter muita certeza do que estava fazendo, ela entregou a primeira encomenda de retrato de pets. E assim muitos outros clientes vieram. Ela sabe como é se sentir perdida, sem saber por onde começar, mas ela também sabe como é gratificante ver o sorriso no rosto de alguém quando recebe um retrato de pet, do amado pet dela. Então ela sabe como é emocionante ver a sua arte sendo apreciada, sendo valorizada. Hoje essa moça trabalha exclusivamente com aquarela, atende clientes de toda a Europa e espalha muita cor e amor com os retratos de pets e também com as suas aulas de aquarela. Ela encontrou na aquarela não apenas uma forma de se expressar, mas também uma forma de vida. E essa é a minha história com a aquarela. Agora, na Semana Pinte um Pet, nós vamos começar a escrever a tua história. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma edição da Semana Pinte um Pet. Essa aí que tu ouviu a minha história. Eu sempre falo que quando eu comecei na aquarela, foi como ir pro mato mesmo, porque eu fui abrindo o caminho tudo a facão, porque quase ninguém ensinava aquarela na internet, né? A gente não tinha tanto acesso à informação. Aquarela, online ainda por cima, E, bom, tu não precisa passar pelo mesmo que eu passei, que aqui na Semana Pinte um Pet, o meu objetivo é justamente facilitar esse caminho para ti. Nos próximos 4 dias, tu vai receber aí o passo a passo de como pintar um retrato de pet do zero, mesmo que tu nunca tenha desenhado ou pintado antes. E ainda também vou te mostrar como é que tu pode ganhar mais de 5 mil reais já nos próximos meses vendendo essa arte. Eu sou a Ana William, eu sou aquarelista há mais de 10 anos e há 5 eu sou professora de aquarela. E nessa edição aqui do Pinte um Pet, nós vamos pintar pela primeira vez um gato, que é o Jack, esse bonitão aqui que eu pintei. Eu já quero te dizer que tu não precisa ficar angustiada, preocupada, achando que tu não vai conseguir pintar, tá? Eu quero que tu saia daqui entendendo que pintar retrato de pets em aquarela, pintar em aquarela, né? Não se trata de dom, e sim de habilidade. E habilidade pode ser desenvolvida. Eu sempre falo isso, né? Quem me segue no Instagram sabe que é o meu mantra. Nesses 4 dias aqui, eu não só vou te mostrar o passo a passo para te desenvolver essa habilidade, como eu também vou te ensinar como transformar essa habilidade em fonte de renda. Nas outras semanas Pinte um Pet, nas outras edições, muitas pessoas desenharam e pintaram em aquarela pela primeira vez aqui comigo também. Eu vou pedir, inclusive, para o pessoal da edição colocar alguns retratos de outros alunos que passaram nas outras edições de Pinte um Pet. Chequem só esses resultados incríveis aqui. Então, a única coisa que tu precisas para sair aqui dessa semana com um resultado semelhante é força de vontade para acompanhar o que eu vou te passar por aqui, tá? E como é que vai funcionar o nosso evento? Como é que vai funcionar nessa semana? Na nossa primeira aula, que é hoje, eu vou te apresentar tudo o que tu precisa saber sobre ser aquarelista de pets. Quem são, onde vive, o que comem. Tu vai ficar sabendo tudo durante essa semana. Mas hoje, tá? Eu quero te mostrar o que é um aquarelista de pet. Não aquarelista de pet por hobby, tá? Mas sim pintar aquarela como profissão mesmo. E tu vai entender nessa aula aqui que para tu conseguir sair do hobby aos mais de 5 mil reais de renda, tu precisa desenvolver 2 pilares. Presta atenção. O pilar da técnica e o pilar da venda. Na Semana Pinte um Pet, a gente vai passar por esses 2 pilares. A gente vai começar desenvolvendo parte da tua técnica nesses primeiros dias, tá? Hoje, a gente vai
fazer o esboço do Jack. Inclusive, tu vai ver que é muito mais simples do que parece, tá? Com o que eu vou te passar aqui, tu não precisa ter dom do desenho, nada disso. Relaxa, tá? Relaxa. O objetivo da aula de hoje é que tu saia daqui já com a mentalidade de enxergar, aqui eu quero que tu visualize, aquarela de pet como uma profissão mesmo, tá? E quero também que tu já tenha dado, depois dessa aula, um passo primordial na tua técnica, beleza? Na nossa segunda aula, que vai ser amanhã, a gente vai colocar, de fato, a mão na massa, na pintura, o retrato. A gente vai começar a pintar daí. Eu vou te passar passinho por passinho de como é que tu vai conseguir fazer combinação de cores para ter efeito realista na pintura, etc. Tu vai ver que com a minha metodologia é muito mais divertido e simples do que parece. Então, se tu nunca pintou antes, ou se tu já teve experiência com aquarela, mas não conseguiu bons resultados, ou ficou inseguro, esse olho não tá parecido, essa pelagem eu não sei pintar, a aula de amanhã é perfeita para ti. Na terceira aula, além de eu te passar o passo a passo para tu finalizar o Jack como um profissional, eu vou te passar tudo que tu precisa para conquistar clientes e para que tu consiga também fazer o teu negócio de aquarela crescer e continuar sendo sempre rentável. Tem cachorrinho pra todo mundo. Desde março eu só tô pintando, eu não tô fazendo mais nada. Tem cachorrinho pra todo mundo. Minha agenda tá lotada até julho. Eu garanto, eu garanto. Minha agenda tá cheia, Tem cachorrinho pra todo mundo. graças a Deus, né? Eu garanto. Vale muito a pena. Eu só quero pintar. Nossa, foi assim, foi um tsunami na minha vida. Foi uma indicando pra outra, uma indicando pra outra, e comecei a comercializar sem um susto. E desde então eu vivo disso, eu larguei meu trabalho, eu vivo só da aquarela hoje em dia. Eu nunca desenhei, eu até achava que era impossível começar com aquarela, porque eu nunca tinha desenhado nada na minha vida. E eu juntei tudo que eu gostava, assim, sabe? E poder ficar em casa, também ter autonomia, ter liberdade, poder ser dona do próprio negócio. Não tenham medo, é super possível. Não precisa ser uma mestra em desenho, não precisa saber desenhar. A Ana vai te saber te guiar, vai te ajudar, tu vai conseguir fazer, tu vai progredir na técnica, assim. Então eu aconselho muito, não tenham medo, façam, vocês não vão se arrepender. Então, se tu nunca pensou que seria possível viver da tua arte, a terceira e a última aula são perfeitas para ti, tá? E aí, no nosso quarto encontro, eu vou te apresentar o caminho para tu ganhar confiança na tua técnica de aquarela. E por que é que tu precisa desenvolver confiança na tua técnica, tu me pergunta? Eu sei que muitos de vocês falam, eu não tenho tempo para me dedicar, eu demoro muito tempo pintando um retrato de pet. E sim, no início vai acontecer, vai demorar um pouquinho, né, um tempo considerável para desenvolver a tua arte. Acontece com todo mundo. Mas se tu tirar uma horinha do dia para fazer, pouquinho por pouquinho, tá? Seguir praticando ao longo dos meses, tu vai parar de te sentir inseguro com a tua técnica, porque tu vai ter treinado. Basicamente é isso que tu precisa praticar, treinar. E aí sim, para de questionar a tua capacidade. Isso é uma coisa que nos coloca muito para baixo, atrasa muito o nosso desenvolvimento. E o retrato que antes demorava 2 dias, 8 horas, sei lá, para ser feito, agora leva 1h30, 2 horas. Então tu ganha tempo. Para tu ser um aquarelista que transforma a obra de arte em renda, tu precisa de constância e também de dedicação, tá? Então, com o método que tu vai ter a oportunidade de conhecer aqui, de acessar aqui essa semana, tu vai conseguir fazer isso, tá? Mesmo que tu ache que não tem tempo para dedicar a tua arte, mesmo que tu pense que não tem pessoas que estão dispostas a pagar pelo teu serviço, spoiler alert, vocês têm pessoas, existem muitas pessoas dispostas, tá? A gente que não procura. Aqui, então, tu vai receber tudo que tu precisa para pintar o teu retrato de pet em aquarela e também para vender ele, tá? Mas no final dessa semana, tu vai precisar decidir se tu quer continuar com esse sonho ou então deixar ele engavetado, tá? Porque senão, tu vai continuar com essa insegurança em vender tua arte e nunca vai conseguir sair de onde tu tá. Belezinha? Seja pela técnica, que tu sempre acha que não é suficiente, tu não sente segurança, seja pelo medo de tornar isso numa nova profissão, toma essa decisão, não toma essa decisão. A ideia é que a gente passe durante essa semana pelos 2 pilares, a gente vai falar sobre os 2 pilares, tá? Para que tu te torne uma aquarelista de pets profissional, como eu mencionei anteriormente, a gente vai falar sobre esses 2 pilares. Então, prepara o coraçãozinho aí, porque essa semana Pinte um Pet vai ser, né, um divisor de águas na tua vida, eu tenho certeza. Terça, quarta, quinta,
terça, quarta, quinta, isso, nós vamos te enviar um link por e-mail, ou então no grupo do WhatsApp, aqueles grupos de aviso do WhatsApp, tá? Sobre a aula do dia, sempre às 8 da manhã, tá? Você me pergunta qual horário, 8 da manhã. O e-mail ele sempre dá uma atrasadinha, então se tu ainda não entra no grupo do WhatsApp, é só para avisos, tá? Entra agora, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, clica ali e entra lá, tá? E claro que essa semana de evento gratuito antecede as inscrições para a próxima turma do curso Pint Pet, que vai ser no dia 24 de julho. Mas, se tu me acompanhar aqui, vai ter surpresinhas, no plural, boas, que eu vou te passar, vou presentear com muitas coisas boas para essa nova turma. Inclusive, vou soltar uma agora, uma das surpresinhas, que é a seguinte, presta bem atenção agora, tá? Para essa semana ficar ainda mais legal, e tu também engajar aqui comigo até o final, a gente vai fazer um sorteio de uma paleta de tintas, tá? Meu amor, fica de olho, pode ser tua. Para participar desse sorteio, o que tu precisa fazer? Tu vai ter que participar de todas as aulas, claro, porque em cada aula eu vou revelar uma palavra-chave, que vai sair em um momento aleatório da aula, tu tem que assistir a aula. Aí tu vai anotar essa palavra-chave e na aula 3 eu vou te dar a instrução final para tu concorrer a esse prêmio no final, tá? Mas eu já aviso que não é para assistir só para concorrer a paleta, tá? Vai ter que colocar a mão na massa mesmo, tá? Porque lá no final, vou deixar para explicar depois, tá? Tem que participar. Agora, se tu não deixou um like nesse vídeo, antes que eu me esqueça, já manda um joinha aí pra me ajudar, não custa nada, né, Cherry? Outra dica que eu quero te dar, pra te não desperdiçar teu tempo aqui, é separa teu material, tenta fazer o passo a passo comigo, vai pausando o vídeo, vai fazendo, porque as aulas elas não ficam muito tempo no ar, isso vão me perguntar também. Esse conteúdo aqui é do meu curso, então não fica muito tempo no ar. Pra começar a nossa aula, eu quero te mostrar como fazer o esboço, tá? E depois a gente vai fazer análise da fotografia e vamos fazer um estudo da paleta também, tá? Antes da gente começar a pintura, um passo muito importante é a análise da fotografia. Eu sei que pode parecer besteira, mas não é, tá? Prometo pra vocês. Quando a gente tira um tempo para analisar a imagem, para estudar a paleta de cores, mas principalmente para estudar os formatos que a gente tá vendo, é muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Mas se a gente tira esse tempo antes, muita coisa se resolve antes de a gente começar a pintura em si, tá? Vai fazer sentido mais à frente. Por exemplo, quando a gente olha para a imagem aqui desse gato e a gente já tá já vai direto para a pintura, ao longo da pintura a gente vai descobrindo coisas, a gente vai, esqueci de deixar aquela parte ali, ó, nem tem preto ali. E eu coloquei preto. Esse lado aqui eu devia ter deixado mais assim, mais assado. Quando a gente tá analisando a imagem, a gente faz isso. A gente passa um pente fino em tudo que existe aqui nessa imagem que eu quero retratar aqui. Eu sei que o meu desenho já tá pronto. Vocês vão receber um esboço disso aqui, para quem quiser pular essa etapa. Vocês também vão receber, já devem ter recebido, tá? Por e-mail, um vídeo mostrando para vocês como fazer o esboço e também como fazer o grid. São dois métodos aí para agilizar a passagem da fotografia para o papel de aquarela. Já tô aqui com o meu desenho, a gente já vai começar. Antes, eu quero que vocês se atentem a algumas coisas aqui no nosso gatinho. Ao redor do olho, ó, aqui e logo abaixo, olha como é mais claro do que o restante. A parte mais clara que tem, fora o branco, tá? Fora o branco. Agora, nos próximos minutos, tu vai fazer exatamente como eu te mostrei, tá? Que na semana Pint Pet é assim, a gente dá conteúdo de verdade, tá? Não é aquele enrola que fazem esses eventos online, gratuitos. Eu sei que o ouvido de alguns chega até a doer no online gratuito, mas aqui tu aprende de verdade, tá? Mas antes da gente partir pra mão na massa mesmo, eu quero te mostrar algumas razões do porquê tu não tá perdendo teu tempo aqui nesse evento. Presta atenção. Eu quero te provar como nos próximos 4 dias, enquanto tu estiver pintando o teu primeiro retrato de pet, pode ser o primeiro retrato de pet, né, em aquarela, uma porta imensa de oportunidade vai se abrir para ti. Não só pelo fato de tu começar a empreender com algo que tu realmente gosta, tu realmente ama, mas também pelo fato de que talvez tu esteja embarcando em um dos mercados mais lucrativos do Brasil. Mesmo em épocas de crise, inclusive. A pandemia nos mostrou isso.
e que por enquanto ainda é pouco visado. Veja só, veja bem, muita gente na internet hoje até ensina a pintar em aquarela como hobby, como passatempo, pintar retrato de pet, né? Como passatempo, como hobby, mas pouquíssimas pessoas, até me arrisco a dizer que nenhuma de fato ensina como transformar o hobby para profissão, como transformar hobby para uma profissão. E isso tu vai aprender aqui nessa semana, tá? E quando eu comecei a ensinar a pintar pets, 5 anos atrás, inicialmente eu também só queria mostrar para as pessoas os benefícios da aquarela na vida, porque eu falo sobre isso, inclusive. Apesar de eu ter uma renda exclusiva disso, eu não sabia que outras pessoas, não tinha imaginado outras pessoas conseguindo fazer a mesma coisa que eu. Aí eu comecei a abrir o curso Pint Pet, tive várias alunas e muitas delas começaram a me mandar mensagens falando, eu também tô vivendo de arte, tô vendendo os retratos de pet, olha, Ana, que legal. E aí começou, a gente tinha um grupo, né, tem um grupo no Telegram, e aquilo ali começou a virar um boom, e aquilo ali deu um estalo na minha cabeça. Eu pensei, não, outras pessoas podem fazer disso aqui uma profissão. Eu fui me dando conta dessa transformação que eu estava fazendo na vida dessas pessoas, das alunas, e aí a gente viu surgir ali nos nossos olhos uma nova profissão, aquarelista de pets. E ser aquarelista de pets significa ter privilégio de desfrutar de uma coisa que nós chamamos, né, os alunos chamam de fórmula da felicidade. Quem me segue lá no Instagram já me ouviu falar sobre a fórmula da felicidade, né? Tu me pergunta, o que é a fórmula da felicidade, Ana Maria? É começar a ver prazer em tudo aquilo ali que tu faz todos os dias, porque dinheiro é muito bom, é maravilhoso, mas nada se compara a tu saber que tu consegue viver, né, te manter fazendo aquilo que tu ama. Então é uma via de mão dupla, sabe? Porque quando a gente fala de profissão, é importante se sentir feliz fazendo aquilo ali, mas também é importante conseguir viver daquilo, se manter fazendo aquilo ali, porque senão a coisa não acontece, ela não se sustenta, a gente se frustra, não tem como continuar. Inclusive, tu pode ser uma dessas pessoas que está justamente procurando por um novo propósito, por algo que te dê esses benefícios aqui que eu tô te falando aqui. E o meu objetivo é que nessa semana, nos próximos 4 dias, a semana Pint Pet, tu consiga encontrar isso. E que esse encontro seja através da fórmula da felicidade. Meu nome é Júlia Vinck, eu sou de Campo Bom, Rio Grande do Sul, e hoje em dia eu trabalho só com aquarelas de pet. É minha única renda. Eu trabalho desde novembro, assim, trabalho ganhando nessa renda. E por causa do curso da Ana. Então, hoje em dia, a única coisa que eu faço é focada totalmente na aquarela de pets. A minha agenda tá lotada até julho. Foi, assim, a melhor decisão que eu tomei. O milagre da multiplicação, ele é real. Hoje, as encomendas que eu tenho são basicamente de pessoas que encomendaram comigo, um amigo viu e encomenda, e aquele amigo viu e encomenda e segue nessa, sabe? Que a pessoa vê e fica apaixonada e aí já indica, isso aqui é um rico presente para o Dia das Mães, é um rico presente para um aniversário. Envolve muita conexão, muito sentimento para quem presenteia, para quem recebe, sabe? Eu achei linda, quero para mim e assim vai. Eu gosto muito da Ana, do jeito que ela explica, assim, porque é engraçado, a gente tem essa sensação de que é amiga, que a gente tá aqui, né? Vamos sentar, tomar um café todo mundo junto, desenhar junto. Mas no final do ano eu comecei a fazer mais encomendas mesmo. E tô abrindo o site agora, então já tá começando mesmo. Eu nunca fiz nada de pintura. Primeiro contato mesmo com a arte. Cada aula tem uma dicasinha especial, uma coisinha que você vai agregando, na hora que você vê se tá fazendo automático já, é meio que natural já. Nesse período, no período de dezembro, por exemplo, foi onde eu fiz cerca de 17 pets em dezembro. Dentre essas encomendas, eu tive encomendas que eram um trio, né? Era um trio de cachorrinho, ou seja, de 5 horas eu já estou conseguindo fazer em torno de 2 horas e meia. Então, isso quer dizer que por tarde pode ser que eu consiga fazer 2 pets. E isso me ajuda muito, né, a aumentar a minha demanda e a aumentar ainda mais a minha renda mensal. Eu falo tranquilamente para todo mundo que me pergunta do curso, eu falo que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz, assim, na minha vida e que eles pagou muito rapidamente
Comigo que não me dedico exclusivamente para fazer encomenda. Imagina com quem se dedica. A quantidade de pessoas que já vêm me procurando é imensurável. É tipo, hoje eu tenho 30 pets para fazer. Minha agenda tem muitos clientes. É o boca a boca, é o Instagram, é a família. Estou no início, mas a quantidade de pessoas que está aparecendo, procurando para fazer pet é fora do comum. Até uma pessoa de fora que não mexe com aquarela fala: Juliane, você é doida, vai fazer para ganhar a vida fazendo o cachorrinho? Aí eu só penso, então não falo, né? Mas eu penso, você nem sabe quantos cachorrinhos tem para fazer. E o quão lindo, né, que é, né? Quem recebe a arte, a emoção de receber a arte do pet, sabe o quão maravilhoso é, né? Se mudou minha vida, pode mudar de outra pessoa, a Ana pode mostrar o caminho para outra pessoa que tem cachorrinho para todo mundo, eu garanto. Esses resultados, como tu viu ali da Lúcia, que vocês acabaram de assistir, eles me deram mais clareza e também motivação, propósito, para eu continuar ensinando isso tudo que eu ensino para vocês, continuar fazendo o que eu já fazia. Se alguma vez já te disseram que ser artista, com certeza tu já ouviu que ser artista no Brasil não vale a pena, que, enfim, eu quero te provar que talvez tu só esteja olhando na direção errada, porque o mercado de pets foi um dos que mais cresceu nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Então, em tempos de crise, esse mercado, né, de pet, que é enorme, foi um dos que mais cresceu. Só esse ano, inclusive, o nicho de pets está projetado para crescer no Brasil 15%. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de países com mais pets no mundo. Então, é muito pet, 150 milhões de pets, de gato, de cachorro, de animais de estimação. Ah, Ana, mas nem todo mundo vai querer ter um retrato de pet pintado. Ah, verdade, mas tu não precisa que todo mundo queira um retrato de pet. Na nossa aula de número 3, tá lá, daqui 2 dias, quando eu estiver te apresentando o plano prático para tu vender a tua arte sem parar, tá? Que a gente vai vender bastante, tu vai perceber o quão real é isso. Tu não precisa de muito para conseguir essa liberdade financeira através dos retratos de pets, tá? Não precisa que todo mundo seja teu cliente. Muita coisa mudou desde a pandemia e a ascensão do digital veio também junto e valorizou ainda mais o nosso trabalho e vai valorizar ainda mais o teu trabalho. A gente vai usar isso como ferramenta. Hoje em dia, mesmo que tu mora em uma cidade do interior, por exemplo, e pense que as pessoas ali ao redor não estão dispostas a pagar por um retrato de pet, graças à internet tu pode encontrar pessoas que pagam o dobro, o triplo pelo teu trabalho, sem precisar sair de casa. Então tu não precisa focar naquele círculo que tu vive. É muito maior, é muito mais amplo. E quando a gente pensa em retrato de pet em aquarela, a gente junta duas potências que são muito valorizadas: arte, né, e pets. São duas coisas muito valorizadas. Não é de hoje que a arte tem muito valor, é algo que tem muito valor. E se tu tem um pet, ou se tu conhece alguém que tenha um pet, tu sabe das loucuras que a gente é capaz de fazer por esses bichinhos. A gente gasta e gosta de gastar dinheiro com um pet, comprar roupinha, caminha, potinho, coleira nova, enfim, a gente gosta de gastar com eles. Então, imagina se tu chega pro dono de um pet, pro tutor de um pet, falando que tu pode eternizar o bichinho dele em um retrato, que ele pode levantar todos os dias e ver o amigo dele na parede. Ainda mais se ele perdeu esse pet. É a melhor forma de homenagear um amigo, é com a pintura. Aí talvez esteja te perguntando, tá, mas e fotografia? Sim, fotografia também é uma forma de arte, de se expressar. Pode também, mas o que acontece na maioria das vezes é que aquela foto que representa um momento único e tal, fica esquecida no celular. Na melhor das hipóteses, vai pro feed, né? A gente posta ou deixa lá na nuvem uma montoeira de foto, diferente do retrato pintado à mão, que tá na parede, onde tu vê sempre, sabe? Aquele pet que foi importante ou é importante na tua vida. É muito gratificante, também muito saudável ter uma obra de arte te trazendo, sabe? Aquela sensação boa todos os dias. Tem ideia da emoção que a pessoa que recebe o retrato de pet sente? É indescritível, é emocionante. Eu já recebi, inclusive, um retrato. E assim, é um troço, não tem como explicar. Só quem recebe um, ainda mais de surpresa, sabe o que é.
Mas bom, agora que eu já te passei essa ideia de aquarela de pets como profissão, chegou a hora da gente partir de fato pro que importa. Mão na massa, né, mon amour? A gente vai dar continuidade sobre isso aqui que a gente tá falando agora, nas aulas 13 e 4, tá? Eu vou voltar ao be back pra gente discutir isso. Mas como eu mencionei anteriormente, para que tu possa te tornar um aquarelista de pets profissional, tu precisa desenvolver 2 pilares: técnica, venda. Técnica e venda, técnica e venda. E agora a gente vai começar a dar o primeiro passo no pilar da técnica. Então a gente vai trabalhar no esboço do nosso pet. Eu quero que vocês se atentem em algumas coisas aqui no nosso gatinho. Ao redor do olho, ó, aqui e logo abaixo, olha como é mais claro do que o restante. A parte mais clara que tem, fora o branco, tá? Fora o branco. A gente já vai falar sobre isso. Outra coisa que eu gostaria que vocês se antenassem, tá? Se tu tá começando agora, se tu nunca pintou, nunca desenhou, nunca nada, capricha na hora de fazer o desenho. Faz esse estudo, essa análise da fotografia e o desenho juntos, vai fazendo os dois, que isso vai te adiantar num tanto. E eu prometo pra vocês que é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. Com o tempo, esse processo aqui, que pode demorar meia hora, 1 hora, sei lá, vai demorar muito menos, tá? Mas é importante ter. Então, essa aqui é a parte mais clara que a gente tem na pelagem, tirando o branco, tá? O branco aqui, dessa parte aqui e do peitinho. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, dos pelinhos da orelha, a gente vai simplificar. Eu vou simplificar com vocês. Algumas pessoas são um pouquinho mais detalhistas, vão dar mais atenção para essa parte. Outras pessoas, assim como eu, vão meio que pelas massas, assim. Vai ficar mais claro mais adiante, vai ficar mais claro para vocês quando a gente estiver pintando, mas não colocam tantos detalhes, isso vai de cada um. Aqui a gente vai fazer uma pintura negativa para que os pelinhos apareçam, tá? Vocês também vão entender o que é pintura negativa e no curso eu falo mais sobre pintura negativa. Essa pintura desse gatinho aqui, eu vou dando literalmente pinceladas para que vocês consigam pintar o retrato, mas tem muitas outras coisas por trás, tá? Aqui, ó, vocês veem que essa parte aqui, ó, tem um desenho aqui, ó, que é bem parecido de um lado e do outro. Essas partes aqui, elas são mais escuras, fazendo com que as partes mais claras se sobressaiam. Essas aqui, ó, tá vendo que entre esses pretos tem uns clarinhos? Ó, tá vendo aqui na orelha, ó, aqui, ó, essa parte aqui, tá? Tô mostrando. O que a gente vai fazer? A gente vai começar com as cores mais claras no fundo e depois a gente vai construindo o mais escuro. Porque o que acontece? Se a gente fizer o contrário, o que dá pra fazer também, tá? Mas se tu for iniciante, pode ser que tu te perca aí. Então a gente vai criar, como eu falo pra vocês, é um passo a passo não é só um passo a passo que existe, mas esse passo a passo é de um jeito que tu vai conseguir cobrir todas as etapas e vai no final ter o teu gatinho, tá? Então a gente começa, na aquarela a gente tende a começar com as cores mais claras, com o fundo, e depois a gente vai escurecendo. Mas eu já tô colocando isso pra vocês, porque não existe só essa forma de fazer, tá? E eu vou repetindo, tá? Durante essas aulas do gato, eu vou repetindo para que vocês também saibam o que tem no curso. No curso a gente pinta de diversas formas para que vocês saibam, para que vocês consigam trabalhar de diversas formas também. Não só de um jeitinho, tá? Aqui no nariz, ó, aqui em cima, aqui nesse canto, aqui no canto do olho, ó, mesma coisa aqui do outro lado, ó, aqui na orelhinha, aqui, aqui. Consegue ver que ele é mais quentinho? Então a gente vai trabalhar com laranjinha ali. O laranjinho que eu escolhi é o Burnt Sienna pra trabalhar, tá? Tu vai trabalhar com o que tu tem aí. O olho, ele tá bem simplificado, ó. Ele não é tão complexo. A gente vai trabalhar com um amarelo mais claro de fundo, depois com um amarelo um pouquinho mais quente, que é o Raw Sienna. A gente tem uma pupila, ó, bem grandona, que não vai estar em cima. Olha o tanto que tem aqui, ó. Tá vendo esse tanto que tem aqui até chegar a parte de cima do olho? Esse aqui, ó, já quase encosta, tá vendo? Olha onde é que vem a pupila, ó, aqui, ó. E quase encosta lá em cima, tá? Ó, tá vendo que aqui vem, ó, uns pelinhos e um cai em cima do olho? Se tu quiser deixar bem parecido, tu cuida desse pelinho ali.
Tô mostrando pra vocês só as coisas que mais chama atenção nessa pintura. Aqui no olho também tem tipo uma sombra aqui, que o olho do gatinho às vezes tem. Ele tem um azulado ao redor. A gente vai trabalhar isso na hora que a gente estiver trabalhando cada parte do gatinho, a gente vai falando sobre isso. E aqui a gente tem que cuidar, ó. Eu vou fazer esse desenho aqui da bochechinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Bochechinha. Não é bochechinha, né? Tipo no bigodinho. Aqui, ó. Tá vendo? Olha o formato que tem isso aqui. E aqui, ó. Olha o formato que tem aqui, ó. Aqui embaixo. E não podemos esquecer do pescoço. Olha onde que tá o pescoço. Ele vem aqui, ó. E como é que a gente vai fazer isso se tudo é branco? A gente vai marcar bem aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Com sombra. Isso vai fazer com que a gente consiga enxergar o branco. Porque branco por branco, o papel é branco, né? Só deixar sem botar tinta e tem branco. Só que não é bem assim, tá? No curso a gente tem o gato branco. Eu acho que o primeiro gato do curso é um gato branco. Vocês vão entender melhor o que eu tô falando sobre o branco não ser bem branco. São várias tonalidades. O corpinho aqui, quem quis desenhar assim como eu desenhei, ó, vai ter essa partezinha do corpo aqui, mais escuro. Aqui tem uns pelinhos que vem por cima. Se tu quiser marcar com máscara de aquarela, para quem não sabe o que é máscara de aquarela, existe um produto que a gente protege o papel. Depois eu mostro para vocês. E a gente salva o branco do papel. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é mais isso, tá? Ó, essas partes aqui é mais escuras e aqui do outro lado tem também. E as partes mais claras. Então, olhem bem a imagem que vocês têm aí. Olhem que a cabeça dele aqui não é assim, ó. Não é reta, tá? Não é reta. Ele tem... Deixa eu apagar aqui pra vocês verem melhor. Ele tem, ó... Aqui em cima, ó. Uma coisinha aqui. Então, para vocês deixarem parecido, quando vocês estão fazendo para um cliente, ele precisa ficar o mais parecido possível, tá? O focinho, vou apagar aqui, perto do focinho, para vocês conseguirem enxergar melhor. O focinho, ó, tá vendo que aqui tem um branquinho? Aqui é mais escuro, esses cantos, e aqui é também, nas laterais. Mas aqui tem uma luz, que a gente pode fazer não colocando tinta ou então fazendo um lifting. Show? Vamos começar? Analisamos tudo, vamos de novo, apagamos tudo aqui e vamos olhar ele todo de novo. Temos aqui, ó, os bigodinhos que a gente pode fazer com uma outra tinta, como guache, ou então com caneta branca, ou então com máscara. Aqui ele tem duas pintinhas, tá vendo? Mas o que eu quero mesmo que vocês se atentem essas massas aqui que eu mostrei pra vocês, que a gente vai salvar, não colocar tinta tão escura. As cores que a gente tem aqui, que são diferentes. Ah, bicho, esquece de carregar o tablet. Mas, sobretudo, além dos contrastes, da paleta de cores que a gente vai fazer agora no estudo, eu também quero que vocês prestem atenção aqui, que as sombras fazem com que a gente tenha volume, principalmente nessa região branca aqui, ó, do focinho, que é pra frente, né? Ele é 3D. Então, trabalhando as sombras, a gente vai fazer com que ele apareça, essa parte aqui da frente. Se a gente não trabalhar bem aqui, não vai aparecer. Então, a gente vai ter cuidado, principalmente aqui ao redor do focinho, tá? Focinho, essa parte aqui, ó, da carinha, tá? Vamos lá, então? Vamos fazer um estudo de paleta, um estudo de cores. Então, vamos começar o nosso estudo de paleta aqui. Eu enviei para vocês já por e-mail, antes da gente começar a nossa semana, enviei a lista de materiais. Levem em consideração que, para começar a semana, vocês não precisam ter os melhores materiais, os materiais mais profissionais. E eu tô usando aqui um papel que não é de algodão, ele é celulose, um papel que é acessível. Vou usar pincéis que são acessíveis também, um pincel, 2 pincéis eu vou usar para fazer essa aquarela. E as tintas eu tô usando as que eu tenho, tu vai usar as que tu tem. Então, pode ser que tu não tenha exatamente o nome das cores que eu tô usando aqui. Eu preciso falar o nome das cores que eu tô usando, mas eu sempre coloco ao lado o que cada cor mais ou menos é. Então, eu vou usar, por exemplo, Raw Sienna, eu vou colocar para vocês ali, entre parênteses, amarelo queimado, tá? Para vocês entenderem melhor.
tá? Então, vamos começar pelo olho. Eu gosto sempre de começar pelo olho. A minha base do olho vai ser um amarelo limão. Amarelo limão, ele é um amarelo frio, ó. Esse aqui é o amarelo que eu vou usar no fundo do olho, tá? Então, a base do meu olho vai ser essa cor aqui. Depois, eu vou usar um amarelo um pouquinho mais quentinho, que tá onde é que tá? É o Raw Sienna. O Raw Sienna é um amarelo queimado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, essa paletinha aqui. Vocês conseguem acompanhar. Eu comprei essa paletinha justamente para que os alunos consigam acompanhar enquanto eu pinto. Mesma coisa para os godês pequenininhos aqui. Ó, o amarelo, o Raw Sienna, ele é um amarelo mais queimado, ó. A gente vai usar ele um pouquinho mais concentrado ao redor aqui. Vocês veem que ele é mais quentinho aqui, ó, tem algumas regiões que são mais quentinha. Então, a gente vai usar ali. Depois, a gente vai usar um azul. Eu coloquei na lista de materiais o azul ultramar, tá? Se tiver um outro azul, a gente não vai usar ele puro, a gente vai misturar ali num amarelinho, ó. Então, ele vai ficar esverdeadinho, puxado pro azul, mas mais esverdeadinho, ó. Tá vendo que mudou um pouco de cor? Mas é o mesmo azul, tá? É o azul ultramar que a gente vai usar ali. Já na parte externa do olho, a gente vai usar uma cor mais escura, que a gente tem como um preto, mas eu vejo ele como um azul escuro, mas ele é um preto, tá? Um preto com fundo azulado, que é o Payne's Gray. Eu sei, o nome às vezes engana a gente, tá? Se a gente diluir ele, ó, ele fica... Um pouquinho de água aqui, ó. Ele fica com... A gente consegue ver melhor aqui, ó. Um azuladinho aqui no fundo. Tá vendo? Para fazer essa parte aqui ao redor do olho. Dá para colocar também aqui nessa parte, ó. Antes de colocar o preto, dá para colocar um azul ali, ó. Eu falo dá para colocar, a gente vai colocar, tá? Dá para colocar porque também dá para não colocar. Tem alguns detalhes que algumas pessoas preferem pular. Se tu tá seguindo a semana, nunca pintou antes, segue a semana como eu tô... segue o retrato como eu tô fazendo aqui, que eu acho que vai ser mais... Vai fluir melhor pra ti, tá? Mas pra quem já pinta, de repente, tu vai me entender melhor. Tu vai entender que não necessariamente tem um jeitinho só. Tá, falamos do olho. O outro olho, né? A gente vai usar as mesmas cores. Deixa eu só limpar minha paleta aqui. Podia ter pego outro também, né? Mas... não pensa, bicho. Eu vou pegar aqui, ó, o amarelo... que eu chamei de amarelo queimado, que é o Raw Sienna, ó. Dá pra colocar, pra quem quiser aí, pra quem tiver, até um pouquinho assim, ó, mas assim, ó, bem pouquinho de um sépia, porque ele tira um pouco desse amarelo, ó. E a gente vai usar essa cor aqui, ó. Ou então o Raw Sienna mesmo, puro, ó. Tá vendo? Olha que cor bem fraquinha. Bem fraquinho porque eu coloquei mais água. Isso aqui, ó, vai ser a nossa base do retrato, fora as regiões brancas. As regiões brancas esquece que a gente trabalha depois, tá? Mas isso aqui vai ser a base. Por que a gente faz assim? Porque depois o que a gente for colocando em cima, a gente vai escurecendo. Se a gente precisar colocar mais, a gente vai colocando. Agora, para tirar é um pouquinho mais complicado. Isso aqui vai ser a nossa base, a gente vai colocar em todo o retrato, tá? Depois a gente vai misturar nesse mesmo amarelinho aqui, a gente vai colocar um pouquinho desse, ó, laranjinha, que é o Burnt Sienna, essa cor a gente vai usar aqui, misturado com esse amarelinho, para fazer essas regiões mais quentinhas aqui que eu mostrei para vocês antes na análise do retrato, na análise da fotografia, ó. Aqui, aqui, aqui. Algumas regiões vai ser o laranja mais purinho, ó. Eu vou falando pra vocês durante a aula, tá? Então, olha como ele é mais saturadinho, tá? Em algumas regiões, ele vai ser um pouco mais diluidinho assim, como aqui, ó, perto das bochechinhas, até em cima aqui do nariz, aqui, ó. O nariz, falando em nariz, eu vou colocar nessa mesma mistura um pouquinho do rosa e um pouquinho de azul. Só que o que vai... Lembra que a gente tem o laranja aqui, né? O que vai sobressair é o laranja. Aqui tá muito laranjinha, coloca um pouquinho mais de rosinha.
ó, que vai sobressair é o laranja. Ele fica tipo um rosa antigo, assim, sabe? Vou colocar aqui, ó. Pode ser que tu vai chegar um pouquinho numa cor um pouquinho mais puxada pro rosa. Ó. Tá vendo? A boca a gente vai usar, tu vê que ela é um rosinha, aqui na imagem que eu tô mostrando pra vocês, porque como eu tô no tablet, vai distorce um pouquinho, mas vocês estão com a fotografia aí, tá? Olhem a fotografia que vocês têm aí. Aqui na boquinha ele é um rosa diferente desse aqui do focinho, então ele vai ser um rosa mais puro, então tu pode usar, ó, esse rosa aqui, ó. Eu tô usando o Quinacridone Rose, tu pode usar o rosinha que tu tiver aí, tá? Se mudar um pouquinho, não importa, que a gente precisa se atenar mais são essas massas, eu chamo de massas, esses pedaços aqui, ó, tá? Aqui, esses desenhos que ele tem nele. E também trabalhar bem os valores e as sombras para que a gente consiga entender que é um gato, entender, ter essa ideia de tridimensionalidade, mas a gente vai conseguir isso através pela maneira como a gente vai trabalhar com as cores, não com as cores em si. Faz sentido pra vocês? Faz sentido, né? Tá, então paramos aqui na boquinha. Agora no peitinho, deixa eu apagar aqui, ou então, né, como eu falei pra vocês antes, vamos usar um Golden Novo pra gente não jogar tinta fora. Para fazer essa cor de sombra, a gente usa um pouquinho de azul e um pouquinho de marrom. O marrom que tu tiver aí, ou um pouquinho desse laranjinha, que é o Burnt Sienna, ou então um pouquinho de sépia. Azul com marrom dá um preto. Só que nesse caso aqui, ele vai estar bem aguadinho. E aí a gente pode até colocar um pouquinho, porque vocês veem que logo abaixo aqui, ó, do pescocinho, ele tem um leve quê de amarelinho, tu pode até colocar um pouquinho de Raw Sienna, ó. E essa cor aqui é a cor que a gente vai trabalhar as sombras. Então, logo abaixo do pescocinho, a gente vai colocar essa cor. Aqui, aqui nas bochechinhas, a gente vai colocar essa cor. Aqui, tá vendo que tem uma marcaçãozinha? Mas isso a gente vai ver mais adiante, tá? Temos aqui a nossa paleta de cores. Eu não usei muitas cores. Eu peguei simplifiquei o máximo que eu pude essa paleta aqui, para que as pessoas que não têm tantas cores aí na paleta consigam pintar também. Se tu já pinta em aquarela, tu vai perceber que tu pode substituir por outras cores. E se tu nunca pintou em aquarela, tá começando aí, tá comprando os materiais, ó. Amarelo, tem um amarelo frio, um amarelo quente. Temos um azul, um preto. Se tu tiver preto, tu pode, e não tiver esse Payne's Gray aqui, usa preto com azul, vai ter uma cor parecida. A gente tem aqui um amarelinho, ó, que eu usei o Raw Sienna, com um pouquinho do laranja, que é o Burnt Sienna, e aqui a gente colocou um rosa. Então, tu vê que eu fui trabalhando com a mesma mistura e só fui adicionando tinta, adicionando cor. De novo, repito, quando a gente estiver pintando o pet, vai ficar mais claro, tá? Isso aqui é só a nossa análise de fotografia, misturado com análise da paleta, preparando a paleta. É importante esse passo aqui, para que a gente, na hora de pintar, não apareça muito surpresa, tá? Então, temos aqui a nossa paleta de cores. Vão fazendo anotações, assiste essa aula aqui de repente um pouquinho mais devagar, vai anotando, faz ali, pega o teu, não precisa ser no tablet, pode ser no papel mesmo, imprime a foto e vai fazendo os teus riscos aí para que tu possa te encontrar. Antes que tu me pergunte, isso aqui que eu tô usando não é nenhum tipo de, como é o nome? Minha caneta também acabou a bateria. Não é nenhum tipo de aplicativo, nada. No próprio tablet já tem aqui, ó, eu consigo editar e eu mexo aqui, ó, na fotografia, ó, tem das canetinhas, tá? Esse aqui é um iPad 3ª geração, se eu não me engano. Não precisa ter isso aqui. Isso aqui eu só uso porque é mais fácil para eu mostrar para os alunos, apontar para os alunos direto na fotografia, para eu não precisar sempre imprimir a foto, tá? Não há necessidade de ter igual a esse. Beleza? Só para facilitar a vida de vocês.
Bom, agora a gente já tem o nosso gatinho desenhado. Amanhã a gente vai começar a colocar cor nele, vida nele. A gente vai pegar os pincéis, as tintas. Tô super ansiosa, sei que vocês também estão. A gente tá falando da semana pet, Pinto Pet há tanto tempo, né? Tá todo mundo ansioso, então não perde que tu, antes de colocar cor no retrato, a gente tem que estudar a paleta de cores também, né? Vamos falar das misturas para chegar nas tonalidades ideais para o retrato de pet. Então, no caso, não pode perder, porque senão vai ter o desenho, mas não vai conseguir reproduzir as cores. Então, presta atenção em toda a aula, tá? Assiste toda a aula. Mas agora eu quero saber um pouquinho sobre vocês. Me contem, eu falei bastante sobre mim, sobre a profissão aquarelista de pet. Quero que tu me conte aqui embaixo nos comentários onde tu é, por que tu decidiu me acompanhar durante essa semana, qual o grande aprendizado dessa aula de hoje. Não esquece que nos grupos de aviso do WhatsApp a gente vai mandar, vou pedir para a equipe enviar uma aula que eu gravei, ensinando uma outra ferramenta, o grid, uma outra ferramenta de desenho, tá? Para testar, testa aí e decide qual delas é mais adequada para ti nesse momento, tá bem? Ah, lembra do sorteio que eu falei lá no início? Agora eu vou falar a primeira palavra-chave do sorteio para tu anotar aí, tá? Pega caneta, papel. E primeira palavra é #aquarelista. Guarda bem essa palavra, que essa é a primeira. As próximas palavras ficam para as próximas aulas. E nós ficamos por aqui por hoje. Eu espero que tu tenha gostado dessa aula, que tu saia daqui com a sensação de dever cumprido, de descoberta, de uma grande oportunidade que pode literalmente mudar a tua vida. E amanhã é o dia que a gente vai começar a dar alma ao retrato do nosso gatinho, então tu não pode perder. Adianta ficar com um desenho bem feito aí e não caprichar na hora da pintura, não é mesmo? Então, é isso por hoje. Ah, vou deixar aqui com vocês um vídeo de encerramento de uma das minhas alunas queridas, que foi transformada com aquarela de pets, para vocês assistirem, acho que vocês vão gostar, tá? Ó, beijo, até amanhã. Tchau. Meu nome é Bruna e eu conheci a Ana pelo Instagram, procurando vídeos de aquarela, e eu encontrei ela, me chamou muita atenção os pets, né? E eu vi que ela fazia aula e comecei a seguir, comecei a maratonar as lives dela, fiz algumas já também, e esperei o curso abrir e eu fiz o curso em setembro do ano passado. Tem uma pequenininha de 1 ano e 5 meses, aí nessa pandemia aí fiquei presa em casa com o nenezinho, aí sorte que encontrei a aquarela, encontrei a Ana, comecei a assistir as lives dela, aí eu nunca fiz nada de pintura. Eu fazia algumas coisas de artesanato, crochê, tricô, amigurumi, feltro, eu estava fazendo algumas coisas, e essa parte de pintura, arte mesmo, desenho, não fazia nada. Aí eu comecei a seguir a Ana e uma das lives dela falou, não é tão difícil. Eu também achava difícil, aí quis tentar. Eu falei, não, vou tentar também. Deu vontade de fazer, que eu sou assim, né? Tenho vontade de fazer as coisas, eu começo a comprar as coisas, começo a pesquisar, estudar sozinha e fui tentando. Desenho, nada. Eu tinha, assim, fazia na escola, o básico, né? Mas sou formada em engenharia civil, sempre mexi com cálculo, eu era orçamentista na empresa, então nunca tive vontade de sentar e falar, vou pegar um papel, que vontade de desenhar, pintar, sabe? Primeiro contato mesmo com a arte. Eu acho que ela tem bastante módulos, né? Que ensinam, cada aula tem uma dicasinha especial, uma coisinha que você vai agregando, na hora que você vê se está fazendo automático já é meio que natural já. Você olha um cachorrinho, você já fala, já vou começar por aqui, isso vai dar certo. Então, até agora tem dado certo. Acho que a gente vê a mesa dela, ela pegando, fazendo a mistura ali junto, aplicando. Então, eu parava, todo mundo fazia, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp também, você fala, não, a gente assiste tudo de uma vez, depois a gente vai fazer um pedacinho, e dá para fazer do começo ao fim. Não tem corte, né? E alguma parte que você fala, e agora, né? Perdi, será que eu consigo fazer sozinha? Ela faz tudo bem detalhadinho, do começo ao fim. Todas as aulas dela. Antes da gravidez, eu estava fazendo essas partes de outros artesanatos, né? E outras encomendas, mas aí depois da gravidez eu dei uma pausa
E no comecinho também, neném muito pequenininha, não peguei mais nada. Aí teve a pandemia, todo mundo ficou meio perdida e não tinha assim, já foi uma transição mais tranquila. Eu estava parando já com as outras encomendas, veio a gravidez, eu teve nenê, aí comecei já de novo, já só na aquarela. Já tenho encomenda já. Quando que eu comecei na aquarela foi por acaso mesmo. Eu estava no Instagram e começa a ver aqueles vídeos de pintura, começa a ficar aqueles vídeos bem relaxantes, né, que você fica babando na tela quase. E eu falava, nossa, era uma coisa muito difícil, eu não vou conseguir, nossa, deve ser muito difícil a técnica de aquarela, não é qualquer um que consegue fazer. E foi a Ana mesmo, bem a Ana, acho que tem uma live dela que ela fala, não, é para todo mundo, dá para fazer. Então, eu falei, não, eu vou tentar também, vou arriscar, conseguir fazer alguma coisa com animais e algo terapêutico, que é a arte, né? Foi assim, muito por acaso mesmo. Eu recomendo o curso da Ana, é um curso muito completo. Assim, eu não fiz outros cursos, muitos outros, na verdade, eu fiz o dela, né? Mas eu tenho certeza que é uma didática muito boa, muito clara. Ela explica muito bem, ela explica o porquê das coisas também, não é só falar, joga um azul, mas fala, não, joga um azul por causa disso, do fundo, da luz. Então, assim, ela já dá uma compreensão, uma visão muito boa do curso. E os módulos, né, que tem vários módulos diferentes, de cachorro, de gato, então vai abrangendo mais, né? Então, eu recomendo, assim, quem não tem noção, já dá para começar tranquilo, bem tranquilo mesmo.